Boa noite. Eu vou deixar... Aqui já tá. Olá, vamos chegando. Vou aguardar uns instantes. Estou abrindo a live agora. Vamos aguardar uns instantes para a gente iniciar a nossa live. Vamos chegando, sendo bem-vindos. E vamos continuar a nossa live de ontem com bastante alegria. Aproveitar aqui enquanto o povo não chega, vamos dar uma olhadinha na energia. Vai ficar gravado aqui, então vamos dar uma olhadinha na energia para esse restinho de mês de novembro aqui para nós, mulheres, brasileiras e brasileiros. Restinho de novembro. Oi, Cris, seja bem-vinda. Já vamos iniciar a live. Cris, fiz uma leitura de tarô agora que, olha, que leitura. 20 minutos. Fiz uma leitura de 20 minutos, remota. Muito top. Nossa, nem sei o que dizer. Eu não posso abrir nada aqui da leitura, mas é... Tipo assim, como você sabe isso? Olha aqui, você sabe isso. Olha aqui, tá aqui, é isso mesmo. Coisas assim, entendeu? Ai, eu fico tão feliz. Eu amo isso aqui. Eu amo o que eu faço. Eu amo poder orientar as pessoas, sabe? Hoje eu coloquei esse batom rosa choque aqui. Não curti, não. Não achei que ficou legal na minha pele. O que vocês acham? Acho que o vermelho combina mais, né? Eu não sei se eu tô acostumada com vermelho. Me acostumei com vermelho. Hoje, sei lá, me encafifei de botar o rosa. Né? Ai, ai, ai. Vamos ver. Restinho do mês. Depois eu conto no grupo. Eu vou botar a leitura para vocês darem uma especulada lá. Só para as alunas daí, tá? 8 de ouros, restinho do mês de novembro, então é pra gente se trabalhar as nossas habilidades. Vai ser trabalhoso, galera. Realmente é pra gente aproveitar o momento, pra gente se trabalhar muito, trabalhar a nossa paciência, trabalhar as nossas habilidades de inovação, de novas ideias, de novos negócios, enfim, é hora da gente se trabalhar como pessoa, se trabalhar como ser humano, porque realmente o momento está difícil, né? É dolorido, é desafiador, porque a gente não tem certeza de nada, é tudo muito incerto e inseguro, faz parte, mas é justamente esses momentos difíceis que nós passamos, né? Tanto na nossa parte pessoal, quanto como humanidade, coletivamente falando, que nos permite colocar as nossas habilidades em ação, permite que a gente conheça até onde a gente pode ir, a nossa força, né? Então é um bom momento da gente se trabalhar, tá, gente? Restinho de novembro, eu tô lendo aqui, enquanto as pessoas não chegam pra nossa live, eu tô lendo a energia pro restinho de novembro pra nós, tá? E hoje eu tô só no Instagram, gente. Eu me bati muito ontem pra ficar olhando pra duas câmeras, assim, e eu não curto ficar me dividindo, não. Então hoje eu tô só aqui no Instagram. Aí depois eu vou baixar essa live e vou salvar lá no YouTube, tá bom? Quem gosta de assistir no YouTube vai ter lá também. E olha só, tá vindo a torre, gente. Eita, nós! Simbora na desconstrução, né? Simbora, gente. A torre é um arcano que vem trazendo para nós que muitas coisas externo a nós irão acontecer nesse cenário, né? Nesse restinho de novembro, que vai nos obrigar a uma mudança, é hora da gente mudar. Só que a torre, ela é um arcano que é uma mudança que vem de fora que te obriga a mudar. É uma torre que, vou colocar aqui, ó, é uma mudança que destrói teu castelo, ó, vou pôr aqui, ó. É uma mudança que destrói teu castelo. É esse relâmpago que destrói o castelo, tira a coroa da tua cabeça e você cai.
Isso aqui simboliza o teu ego, né? Então, são momentos e situações que vão acontecer, que vão abalar as nossas estruturas. E olha que interessante. É por isso que, ó, aqui veio o primeiro, ó. Se trabalhe as suas habilidades, os seus potenciais para você se fortalecer e saber lidar com isso. Isso aqui é inevitável, gente. Sabe quando a torre vem para nós? A torre vem para nós quando o divino já deu para nós inúmeras formas, possibilidades e caminhos da gente fazer as nossas correções. A gente não fez, então ele vai fazer, vai nos ajudar a fazer, né? Ou seja, deixa eu pensar aqui. Por exemplo, assim, olha, pra gente que tem filho é um contexto melhor de compreender, né? Então, nós temos lá crianças pequenas que não gostam de escovar os dentes ou não gostam de fazer uma tarefa, né? Vamos falar da tarefa. Então, eu tenho filhos e eles trazem tarefa da escola e eu tenho que sentar com o Lucas para fazer tarefa junto com ele. Eu não posso sentar e fazer a tarefa para ele, eu preciso sentar e ir conduzindo para que ele consiga fazer a tarefa e solucionar a tarefa dele, né? Mas se de repente ele fica com birra, ele não quer fazer, ele não quer aprender, ele não quer tentar e blá blá blá, o que acontece? Acontece que daí eu vou fazer o quê? Bom, eu tô aqui do teu lado, pegando na tua mão, te ajudando, te conduzindo. Você não quer fazer? Então agora você só sai daí a hora que você terminar. Ou então agora você só pega o celular, videogame e outras coisas a hora que você terminar. E aí vem o quê? Vem aquele mecanismo onde a gente coloca aquela pressão, a gente cria uma circunstância, né? Não é para castigar ou punir, mas é para que ele faça o que tem que ser feito, porque ele não sabe que fazer a tarefa vai ser bom para ele, mas eu sei que é importante para ele fazer a tarefa, percebe? Boa noite, Lisianara. A gente já meio que entrou na live aqui já, né? Mesmo com o tarô. Então, o divino vai colocar essa pressão externa em nós, por meio de eventos, situações, acontecimentos, para a gente corrigir a rota, para a gente fazer as correções em nós que são necessárias para serem feitas. Muito cuidado com o arcano da torre, porque assim como a criança que não quer fazer tarefa, não vai poder pegar no celular, não vai poder pegar no videogame, não vai poder sair dali enquanto não terminar, aquilo vai doer nela, isso aqui dói na gente. Dói porque a gente não consegue entender que isso é algo positivo, é algo que vem para nos livrar de algo pior, é algo que vem para nos despertar, para corrigir a nossa rota. Mas o arcano da torre são mudanças que doem, tá? Então, que destrói o nosso ego. A gente tá com muito nariz empinado, coroazinha na cabeça, a torre vem e fala: ei, é hora disso aqui acabar, é hora, né? E olha só que interessante, eu perguntei aqui mentalmente, né? O que essa torre vem destruir? Ai, gente, eu amo o tarô, cara. Como pode melhorar o universo? Amores, sejam muito bem-vindos, vamos iniciar nossa live. Só vou ler o último arcano, tá? Para quem tá chegando agora. Tá fazendo uma rápida leitura da energia pro restinho de novembro para nós. Um brinde à nossa saúde, estamos vivas, né? Precisamos o tempo todo brindar e celebrar a nossa existência. Isso é 3 de copas. Lembrar de a todo instante celebrar a nossa existência. Então, para quem tá chegando agora, eu tô tirando a energia do restinho do mês, tá? Trabalhe-se, fortaleça-se, porque vem mudanças bruscas que podem trazer dor. E a torre vem destruir o quê? As ilusões. Ah, gostei. Sorry. Gostei tanto que até me afoguei aqui, né? Meus amores, sabe por que a gente sofre quando estamos na desilusão? Porque a gente não consegue perceber que desilusão é uma coisa positiva e boa. Não é? Não é verdade? A gente fala assim, ai, que desilusão, e vem toda aquela carga de sofrimento. A gente deveria celebrar, o arregru, estou desiludida, estou passando por uma grande desilusão, porque é um sinal, ser de luz, que você está enxergando as ilusões que você tinha acerca da pessoa, das situações, de tudo. Você passou a enxergar as ilusões. E ao sair das ilusões, é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida, é ficar com a verdade. Mas a gente tá tão assim, né, tão programadinho
com aquele negocinho de cavalo assim, né? Que falou em desilusão, a gente já acha que é uma coisa horrível. Meu Deus, desilusão. Desilusão é a melhor coisa que nós podemos ter no momento. Sair das ilusões. A ilusão de que estou presa, sou incapaz de realizar o que eu quero. É mentira. É mentira porque você tem o rio da vida correndo nos seus pés, não tem nada na tua frente te impedindo. Você malemar está amarrado, é só você se mexer. Seus pés podem se mover, continua andando. Não para. As espadas estão do lado, não estão te cercando. Você está completamente livre, mas você está iludida de que você é incapaz de realizar os seus sonhos, de que você é incapaz de realizar as suas curas, de que você é incapaz, enfim, eu não sei o que você quer. Ou de que é incapaz de esse problema, entre aspas, né, que não é um problema, que nós estamos passando enquanto brasileiros, isso não vai se resolver, não vai dar em nada, ou então, enfim, né, eu não quero entrar nesse tema aqui, mas é o fim das ilusões. A torre vem para derrubar as ilusões. E por que que dói? Porque a gente acredita que desilusão dói e a gente prefere o conforto da ilusão, né? Então a gente prefere aquela historinha que a gente conta pra gente, a gente prefere aquelas mentirinhas que são confortáveis, né? É isso. É assim que nós estamos programados e é assim que nós funcionamos e não se culpe. Isso é um programa que roda no inconsciente coletivo, mas nós podemos mudar. Então, meus amores, pra gente começar a nossa live, um conselho que eu posso deixar para vocês pro restinho de novembro. Trabalhe-se, fortaleça-se, invista em autoconhecimento, cuide de você, realmente se aprimore, acesse a tua força, tá? Conheça do que você é capaz, conheça as suas limitações, porque a torre vem para destruir e abalar as nossas estruturas, para que a gente possa enxergar os lugares onde estamos iludidos, para que a verdade possa vir à tona. Esse é um processo que dói mesmo, mas se a gente está bem trabalhado, a gente encontra soluções rápidas e a gente coloca as nossas habilidades para funcionar e a serviço. E a gente supera, percebe? Ok, recado dado, energia lida, vamos começar a nossa live de Peripécias no Astral 2. Hoje nós vamos falar de você e Deus, não é? Ai, meu Deus, que frio na barriga, que na espinha, né? Que sobe aquele frio, né? Deus, quem é esse cara? Será que ele é um cara? Quem é Deus para você? Quem é Deus na sua vida? O que é Deus, afinal de contas? Quando você está fazendo a tua oração, a tua meditação, conversando com Deus, como que você compreende esse Deus? Como que você compreende o teu Criador de tudo que é? Quando você se dirige a Ele, você chama Ele de Deus ou de Pai, você está criando o teu cérebro, porque ele é um supercomputador quântico. Quando você chama Ele de Pai, Ele já cria uma imagem na tua mente. Quando Ele cria essa imagem na tua mente, você está dando forma e definindo algo que não tem forma, que não tem limites, que não tem nome e que é infinito potencial. Percebe? Então aqui a gente já começa a perceber que a maneira como eu me dirijo a esse ser, a essa energia, né? Vai fazer toda a diferença no meu relacionamento com Ele. Porque se eu chamo Deus e eu tenho a concepção de Deus como uma entidade humanoide, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus tem a imagem de um homem. Pode ser que eu esteja interpretando literal, né? Eu estou imaginando uma situação hipotética aí em você que está me ouvindo. Então Deus, nós temos a imagem e semelhança de Deus, então Deus é meio que parecido conosco, Deus está em algum lugar que consegue ouvir tudo, sentir tudo, então quando eu me dirijo para Deus, eu crio essa imagem. Ao criar essa imagem, eu já começo a estabelecer as limitações no nosso relacionamento, porque eu estou criando bloqueios e estou impondo limites para algo que não tem limite, para algo que não tem forma. Percebem?
Esse assunto ele é muito delicado e muito complexo, tá? Mas eu vou entregar um pouco dele para vocês porque está sendo pedido, é o momento, então vamos lá. Tem muitas coisas que eu só abri na classe fechada 5P, outras eu só vou continuar abrindo lá, porque é da classe, né? Mas o que eu posso abrir aqui, eu vou abrir com vocês. Então, meus amores, quem é você? E quem é Deus para você? O que você aprendeu sobre quem é o teu Criador? Se você chegou até aqui na tua vida, nessa altura da tua vida, sem se perguntar quem sou eu, quem me criou, de onde eu vim, para onde eu vou, por que Deus me criou, ou o que Deus quer que eu faça na vida. Ou se você nem sequer cogita a existência de algo muito além de você, que tem tudo sob controle, dele, não nosso. Para nós não tem nada no controle, para ele tudo está sob controle. Existe aquela frase, né? Não cai uma folha de uma árvore sem a ciência e a permissão dele, sem a vontade dele. É real, isso é muito real. Eu tive um momento na minha vida que eu discordei totalmente disso. Eu tive um momento na minha vida que eu me rebelei em relação ao divino. Eu tive um momento na minha vida que eu me afastei muito do divino. E eu tenho esse momento da minha vida onde eu estou chegando nesse ponto de, ok, eu me rendo à tua vontade, porque o poder é teu, a força é tua, a sabedoria é tua, e eu sou só o canal. Mas para eu chegar até aqui, eu precisei trilhar aí um caminho de entendimento, de vivência e de muita torre, de muita dor, para compreender o que esse cara queria que eu fizesse ou que eu fosse nessa realidade, né? Então, se você chega nesse ponto da tua vida, sem ter uma relação com o teu Criador, é preocupante. Sabe por que é preocupante? Eu vou contar um segredo para vocês que eu não vejo aberto por aqui, e esse eu nem falei no 5P. Eu vou falar na atualização que vai acontecer agora, a gente vai aprofundar. Quando Deus nos criou, quando Deus criou a nossa alma é uma centelha divina, é uma parte de Deus. Eu vou colocar assim para que a gente consiga entender nesse momento, mas não é bem isso, tá bom? Então, quando ele criou a nossa alma, é uma parte divina, uma parte de Deus. A nossa alma, o tempo inteiro anseia em voltar para o divino. Eu não sei se vocês sentem essa vontade de, parece que tem algo faltando na minha vida. Eu já me relaciono com alguém, eu tenho o carro que eu queria, eu tenho a casa que eu queria, eu tô trabalhando no serviço que eu amo, tô fazendo dinheiro, tô viajando, mas ainda falta, ainda falta. Existe uma falta, existe um desejo, existe algo que nos impulsiona a querer ser e estar em algum lugar ou com alguém que a gente não sabe definir. Esse anseio muito profundo, muito sutil e muito elevado é da nossa alma. A nossa alma anseia o tempo inteiro essa reunião, esse reencontro, tá? Essa fusão com o divino de volta. Ela anseia voltar para casa, né? Esse anseio de voltar para casa, parece que eu não pertenço aqui, parece que eu quero voltar para casa, mas espera, o que é essa casa, afinal de contas? Minha casa está aqui. Existem pessoas que têm essa sensibilidade, que têm esse chamado, esse desejo mais aguçado, outras não. E não existe nada de errado em nenhuma delas. Somos apenas diferentes, funcionamos diferentes, tá? Isso é o anseio da alma. Quando então Deus criou a nossa alma, criou essa partezinha dele para experimentar Sara Costa, essa alma, ai, vou ter que descer lá, habitar aquele corpo, ali é muito escuro, ali é muito denso, vai doer demais e patati patatá. A alma anseia o quê? Não, eu não quero me separar de você, Deus, eu não quero me separar de você. Então é preciso que haja uma conexão com alguma coisa muito densa, muito pesada, para ancorar e segurar essa alma aqui. Quando você quer
aportar um barco, quando você quer parar um barco, um navio, o que você faz? Você solta a âncora, porque senão a água do mar vai levar esse navio, esse barco, certo? A âncora ela é muito pesada, muito pesada. Ela segura esse navio. Quando você acende uma chama de uma vela, essa vela ela fica, né, se movimentando. Se não tivesse o pavio para segurar essa chama, preste atenção no que eu vou dizer. Essa chama se desprenderia e subiria no éter, no prana, e deixaria de existir porque ela se fundiria ao próprio éter. Ela deixaria de existir como uma unidade. Ela se fundiria ao éter e voltaria a ser um com o todo. O que segura essa chama acesa, aqui, nessa realidade, onde eu posso ver e até me queimar, é a vela, é o pavio, é a densidade, é a matéria. É isso que acontece com a nossa alma. A nossa alma precisa de uma vela, precisa de uma âncora, precisa de um pavio, para essa centelha, para esse fogo se manter aqui, porque a nossa alma ela é tão sutil, e ela anseia tanto esse retorno, e ela sabe o caminho de volta, que se a gente soltar, como a vela, ou se você levantar a âncora, como o navio, vai embora. A chama da vela, a alma volta e se funde e deixa de existir como unidade. Mas não é isso que o Criador criou e nem desejou experimentar. Ele desejou experimentar absolutamente tudo isso que estamos vivenciando aqui agora. Ele criou eu, ele criou você e todos nós para que ele pudesse experimentar tudo isso. E tem mais. Ele nos deixou livres para escolhermos voltar, escolher ele e voltar como unidade. Você não precisa deixar de existir. Você pode ascender e transcender no corpo, porque existe na raça humana e somente na humana. O ser humano é o top do top do top das criações. Existe um caminho de ascensão, que você não precisa morrer, que você não precisa virar pó de diamante, né? Tinha o yoga, né, lá dos Cavaleiros do Zodíaco, pó de diamante, não precisa virar nada disso para você estar ascenso, desperto, próximo de Deus, ressonante com o divino. Você não precisa de nada disso. Percebe? Você não precisa deixar de existir. Me fundir a Deus não é você deixar de existir. Bom, Ele nos criou e Ele criou tudo isso. E por que será que Ele criou tudo isso? Eu vou contar para vocês o maior problema das nossas doenças. E tá tudo bem se você não concordar, e tá tudo bem se você não acreditar, e tá tudo bem se você não fizer, se isso não fizer sentido para você. Eu digo para você que eu venho perseguindo isso a minha vida inteira e isso nunca fez tanto sentido na minha vida. Na prática, na teoria, na espiritualidade, na meditação, em tudo na minha vida. Total sentido. E eu tô colocando em prática e os resultados estão vindo. Na saúde e em tudo mais. A gente está o tempo inteiro perseguindo coisas que serão momentâneas, que não irão abastecer e alimentar esse desejo, dessa falta, desse chamado da nossa alma. E enquanto a gente está nessa corrida louca para ir atrás dessas coisas que fogem de nós, não é? A gente compra o carro dos sonhos, a gente fica lá meses feliz da vida, vamos viajar, vamos exibir o carro, daqui a pouco passa. Ah, agora é a casa, agora é um relacionamento, sempre passa. E isso nunca é saciado. E quanto mais a gente corre atrás disso, de todas essas coisas mundanas que sempre passam, que são muito efêmeras, muito rápidas, se extinguem. Naquele momento acende aquela chama e daqui a pouco já acaba. A gente não sustenta, porque aquilo não é real e verdadeiro, não nos nutre e não nos preenche verdadeiramente. E lembra que eu disse? Tá tudo bem você não concordar, tá? Eu estou compartilhando com vocês a minha jornada,
as minhas peripécias no astral e as informações que me foram dadas para que eu pudesse compartilhar com você. E esse é o momento que nós, como humanidade, estamos na grande oportunidade do despertar do homem, de Purusha, que sonha todas as realidades. Depois eu falo de Purusha. De Adão, que sonha com todas as realidades. Esse ser precisa despertar. Esse ser somos nós. Quando Deus nos criou, Ele precisou conectar a nossa alma com algo muito denso, para que a nossa alma ficasse vinculada então a esse avatar, para que por meio desse avatar a alma pudesse captar, vou ligar com a live passada, por meio de todos os nossos sentidos, todo o nosso perceber essa realidade, a alma pudesse, por meio dos sentidos, interagir com essas informações, com essa realidade e aprender mais sobre si e ter a oportunidade de despertar para quem é. E mais ainda, de ter a oportunidade de ter os seus potenciais e habilidades testados, potencializados. Veja, se estivéssemos no jardim do Éden e tudo fosse nos dado com total facilidade, alegria e glória, como pode melhorar o universo? O que mais é possível? A gente não tivesse um perrenguezinho sequer, nem aquele pernilongo infernizando nossa orelha à noite. Se tudo fosse aquele santo paraíso do jardim do Éden que a gente aprendeu na Bíblia, aprendeu nas religiões, que não é aquilo. Esse jardim do Éden não é um jardim, mas vamos imaginar que fosse. E a gente vivesse nesse paraíso. E a gente não precisasse aprender nada, fazer nada. A gente já é tudo perfeito, tem tudo que precisa. Nossa, que chatice. Percebe? Agora, quando estamos num lugar muito obscuro, de pouca luz, num lugar onde a gente se esqueceu de quem somos, num lugar onde, de repente, situações como eu estou... Tem uma situação que a minha avó me falou e aquilo me chamou muita atenção. Quando ela foi assaltada em São Paulo com um homem armado, ele estava com uma arma na mão. E ela reagiu de uma maneira completamente inesperada e diferente do que ela imaginava como ela reagiria. E ela ficou muito surpreendida com ela mesma. Se não são momentos assim, a gente não consegue nos conhecer. É claro que não precisa ser desse jeito, né, meus amores? Eu tô dando um exemplo porque me tocou. Mas se tudo vem muito fácil, se tudo tá dado de graça, se a gente não precisa estudar, se a gente não precisa praticar, se a gente não precisa se trabalhar, qual é a graça disso? Então, tudo isso na nossa vida que a gente chama de problema, mas que não é problema, não é e nunca foi e nunca vai ser, são fases de um jogo que nós estamos jogando para evoluir o nosso personagem, o nosso avatar, evoluir nessa caminhada. Vamos imaginar assim, eu não sei se vocês assistiram ao filme Avatar. Se vocês não assistiram ao filme Avatar, assistam. A tua alma é conectada a um avatar, que é o nosso corpo biológico. E esse avatar, ele tem então os sentidos que captam as informações e essas informações são levadas para a alma e a alma aprende. A alma evolui no sentido dela testar, não é uma evolução, mas é ela testar as habilidades dela e as capacidades para se lembrar de quem ela é, estando imersa num mundo tão denso. Porque ela foi tão afastada e tão distante do divino, porque ela desceu muito baixo, que essa distância fez com que ela se esquecesse. E o despertar é o relembrar, tá? Quando o divino criou esse corpo físico, biológico, para que essa alma ancorasse aqui e não saísse voando como a chama da vela,
ele conectou essa alma, essa pequena porção dele mesmo, por meio de 613 pequenas cordas de energia, laços, cordões, como vocês queiram chamar, tá? A esse corpo, ok? Olha que interessante. Esses cordões, no Espiritismo eles falam muito disso também, de conectar e desconectar, mas não tinha um número. Agora eu cheguei no número, como pode melhorar? Esses cordões, eles se conectam, cada um deles, a um órgão, a um vaso sanguíneo, né? A uma veia, uma artéria, a um sistema, a uma víscera. E se você for estudar o corpo humano, você vai ver que existem órgãos, entre órgãos, vísceras, veias, artérias, existem 613 elementos importantes. Então quer dizer que esses cordões de energia que conectam a alma ao corpo, conectam a alma aos órgãos, vísceras, veias e artérias. Sim. E o teu corpo, por isso que dizemos que ele é sagrado. Ele é o templo da tua alma. Ela está conectada a ele. Você já percebeu que o teu corpo funciona sem você precisar pensar ou pedir que ele funcione? Ó, coração, bata agora. Ó, agora tenha vontade de fazer cocô. Ó os exemplos, né? Não é assim, meus amores. Vocês perceberam que nós mulheres geramos vida e aquilo é sozinho? A gente não precisa pensar, a gente não precisa se preocupar, aquilo é sozinho. E digo mais, o nosso sistema imunológico, o nosso corpo como um todo pode se regenerar. Esse negócio de você entrar nessa energia do medo, nessas novas ondas que estão se criando aí, não me entrem nisso, pelo amor de Deus. É tudo uma mentira, o teu corpo é divino, ele se regenera, você não conhece, vai estudar o potencial da tua imunidade, gente, vai estudar. Estude e você vai ver. Sabe por quê? Você não precisa pensar para o seu corpo funcionar, porque a tua mente é um instrumento que foi dado para a tua alma interagir nessa realidade. O teu corpo, ele tem a consciência da própria alma que nutre, alimenta e dá os comandos. É ela, é Deus, que faz o teu corpo funcionar. Você não precisa. Vocês nunca pararam para pensar isso? É muito assim, seco, né? A gente fala, o corpo funciona sozinho porque funciona sozinho. Tá, mas peraí, ele é um robô? Não, ele não é um robô. Apesar da gente estar nessa era moderna que a gente quer associar o corpo humano, o ser humano, a uma máquina, nós não somos uma máquina. Nós somos um organismo biológico muito perfeito, com capacidades que a gente ainda não conhece. Nós temos aquele DNA lixo, que os cientistas chamam de DNA lixo. Se a gente ativar esses DNA, né, porque a gente tem 12 cadeias de DNA, mas nem todas estão ativas. E se a gente já é um arraso do jeito que é, imagina com tudo isso ativo. Olhem ginastas, olhem canalizadores, olhem... Enfim, existem tantos seres humanos espetaculares na face da Terra. Nós também, a nossa maneira também somos. Entende? Então a gente querer excluir o divino da nossa vida não vai funcionar. Porque mesmo que você não acredite que o divino exista, ele existe em você e você só existe porque o seu corpo está vivo, porque o divino mantém ele vivo. O divino assoprou para que o corpo ganhasse vida. Isso também não podemos entender no literal, tá? É só uma metáfora. Ele não assopra porque o divino não tem boca. Ele não tem boca. Ele não tem uma forma. É uma alegoria. Mas vocês estão vendo como a gente não pensa? A gente engole o que nos ensinam e a gente tem isso como verdade porque é um padre que está falando, é um pastor, é um papa. A gente não se questiona mais. Bom, esses fios
que conectam a tua alma como se fosse o pavio segurando a chama da vela. Em cada órgão, em cada víscera, em cada artéria, em cada veia. Quando nós nos afastamos do divino, quando nós nos negamos, quando nós negamos a nossa natureza, quando nós nos rejeitamos, quando nós estamos no medo, quando nós não acreditamos na capacidade da abundância do universo de dar tudo o que nós precisamos, quando estamos inseguros, quando estamos ansiosos, enfim, assim por diante. Quando estamos nesses estados de muita culpa, de muito medo, de muitas dúvidas, tudo isso é uma energia. Nós criamos isso e o nome disso é forma pensamento e forma sentimento. Nós criamos e geramos vida o tempo inteiro. Eu estou falando, a minha palavra, esse som, são meus filhos. Eles vão ter uma existência talvez infinita se ninguém apagar esse vídeo e isso perdurar infinitamente. Percebem? A responsabilidade sobre as nossas criações, os nossos filhos, não é? Acontece que essas formas pensamentos e essas formas sentimentos são energia. E esses cordões que se conectam, que conectam a alma ao corpo, também são cordões de energia. São 613. Não esqueça esse número. Principalmente se você vai vir para a classe 5P. Não esqueça esse número. 613, que dá 10. 6 mais 1 mais 3, tá? Essas energias que a gente gera negativa começam a entupir esses canais. Começam a enfraquecer a nossa conexão com a nossa alma, que é uma pequena parte do próprio Criador. Ai, como é lindo isso, né? Vocês estão saindo da live? Vocês estão gostando? Vocês têm perguntas? Podem deixar aqui no chat, tá bom? E então, quando esse entupimento, vamos colocar assim, né? Quando esse entupimento não é resolvido, aquele cordão que está entupido, ele liga aquela alma a determinado órgão. Vamos imaginar, vamos falar aí da raiva, pode ser? Ou do medo. Medo, insegurança, raiva. Vai atingir cordões que se conectam ao fígado, que se conectam aos rins. Mas para esses órgãos funcionarem, além do prana que você inspira, eles precisam dessa energia que é emanada diretamente do Criador. E o Criador doa a vida para nós o tempo todo. E até isso a gente recusa receber, criando bloqueios para não receber do Criador a vida abundante que Ele tem para nos dar. Se esse órgão ficar sem receber essa vitalidade, por mais que você tome remédio, por mais que isso e aquilo, mas você não resolveu esse bloqueio. Você não resolveu a tua raiva com o Criador. E se você começar, olha que profundo isso, se você começar a fazer diggings, a vir para as terapias e começar a se tratar, você vai começar a ver que a raiva que você acha que você sente do outro, na verdade é o comportamento do outro que te deixou com raiva. Na verdade, você é responsável pelo que você sente, então o outro não pode te afetar. Porque, na verdade, o outro é uma projeção que está te mostrando a raiva que está dentro de você. E se está tudo dentro de você, você está com raiva de você, do seu comportamento. E quem é você? Se não filho ou filha do Criador. Se não o próprio Criador se manifestando. Olha que profundo isso. E aí o que você vai ter que limpar? Raiva. A raiva que você sente do Criador. A raiva que você sente de você. Aí você desentope isso aqui. Se você não desentupir isso aqui, teu fígado adoece. Teus rins adoecem. E aí a gente começa todo aquele negócio de somatização, de doenças. E quando a gente começa a ver a causa, e já existem inúmeros, milhares, é só pesquisarem no Google, de estudos mostrando
o quanto as nossas emoções e pensamentos e hábitos e tudo mais criam doenças na nossa vida. E se a gente tivesse o hábito de buscar essa causa? E se a gente perceber que cada bloqueio que nós criamos porque nós estamos negando e querendo se afastar da nossa real natureza e da natureza do nosso Pai Criador. Nossa, Sara, então você vai chegar na conclusão de que todas as nossas doenças é falta de Deus na nossa vida? Isso não é muito religioso? Não é religioso. E sim, é isso. E eu estudei tanto para chegar nisso. Percebem? Mas para a gente entender isso, a gente ainda precisa aprofundar mais coisas. Então vamos lá. A nossa alma, ela é ligada ao corpo por esses 613 cordões de energia. Ok? Se esse cordão está entupido, a energia da alma que alimenta aquele órgão não chega naquele órgão. Certo? Até aqui vocês entenderam? Tá muito difícil? Gente, me posicionem porque vocês estão quietos e eu não paro de falar, então eu preciso saber como é que tá aí. Vocês estão conseguindo acompanhar? É só isso que a gente precisa entender no momento. Como é que tá aí? Vou fazer aqui um brinde. Ok? E esse avatar é esse instrumento. Andressa, eu tô achando tudo muito claro. Muito obrigada, Andressa. E esse é muito bom eu ter o feedback de vocês, porque senão eu mudo a linguagem, tá? Eu vou me adaptando a vocês aí. E esse corpo, ele é o instrumento que tem os sensores que são capazes de captar as informações que estão fora e de trazer para o nosso cérebro interpretar, para que a gente possa ver como se estivéssemos diante de um espelho o que está dentro de nós. Então, lá fora, olha só como o divino é grandioso. Como eu não consigo enxergar aqui dentro, eu não consigo, né? Se eu me abrir assim, eu vou morrer, né? Eu não consigo me enxergar aqui dentro. Eu não consigo enxergar com clareza as minhas emoções, os meus pensamentos, as minhas crenças. Eu não consigo enxergar tudo isso. Então, o que o Criador faz? Ele cria uma matriz espelhada para que a gente possa projetar as informações eletromagnéticas que estão dentro de nós lá fora. Esse é o nosso campo eletromagnético. A gente tem uma live aqui só sobre campo eletromagnético. Essas informações ficam no campo eletromagnético. E essas informações eu coleto por meio da minha visão. Lembra da live de ontem? Visão, tato, paladar, olfato, audição. Eu amo esse assunto. Essas informações são informações binárias 1001, 1001, que nem quando a gente escuta uma música. Vocês já pararam para pensar que coisa louca? A música, se você der um zoom num vinil, você vai ver que é uma trilha cheia de risquinhos, assim, que a agulha fica passando e fica fazendo assim. E ela decodifica aqueles risquinhos, aquelas ranhuras em som lindo. E a gente escuta o som belo da música. A visão faz a mesma coisa, ela está recebendo informação, 01, 01, 01, 01, informações eletromagnéticas, e ela está criando imagens. E essas imagens são criadas a partir do meu banco de informações. Então, quando ontem lá que eu falei para vocês, quando eu tinha 8, 9 anos, que eu vi o anjo me buscar todas as noites para eu ir estudar em algum lugar, eu vi um anjo. Por que que aquela energia, por que que aquela informação se apresentou como um anjo para mim? Porque era a informação que eu tinha. Ele apareceu em uma forma, aquela energia angelical é só uma energia, é só uma informação, mas eu, com o meu aparato, o meu computador quântico cerebral, com todas as informações que eu tenho, olhou para aquela informação e, com base no que eu tenho de conhecimento, experiência, educação religiosa, educação de pai e mãe, lembra que a gente falou ontem dos fatores que criam a nossa interpretação?
Eu olhei para aquela energia e eu dei uma forma para ela. Eu olho para ela e a forma que eu dou é: isso aqui é um anjo. Gente, prestem muita atenção nisso. Cara, isso é muito incrível. Não é incrível isso? Ok. Até aqui vocês estão comigo? Por favor, estejam comigo. Dúvidas, perguntem. Então, tudo que está dentro de mim que eu não consigo olhar e enxergar vai para o meu campo. E eu consigo então agora enxergar. E aí eu vejo aqui, sei lá, informação de abuso. Para eu entender essa informação que está no meu campo de abuso, essa informação por ressonância, ela vai atrair, criar uma forma fora de mim, para que eu possa experimentar e experienciar essa informação de abuso. Tô dando um exemplo aqui, sei lá, eu tenho muita questão com energia de abuso, tá? Abuso de parceria, abuso mental, psíquico. A gente foi muito abusado em escola também, tá, gente? Abuso mental, estupro mental é o que a gente passa em escolas, tá? A gente cria tudo isso, cria uma forma, cria uma situação pra gente entender: ei, essa energia tá dentro de mim, eu preciso olhar para isso, eu preciso resolver isso. Mas não. Como a gente não tem essa consciência, o que a gente vai fazer? Vamos imaginar, então, essa situação de abuso. Vou colocar aqui uma situação de abuso, onde uma pessoa veio, abusou de mim, da minha boa vontade de ajudar, saiu daqui me devendo, me fez ter prejuízo, usou, abusou e saiu fora. Isso já aconteceu comigo, tá? Porque eu tenho muito esse ímpeto de ajudar e eu não meço consequências, né? E aí, mas nem adianta virem, tá, gente? Porque agora eu tô gato escaldado, tá? Não adianta, hein? Então, o que acontece? No momento que eu entendi o que aquela pessoa fez, eu senti uma raiva tão grande. Uma raiva tão grande, que se a pessoa aparecesse de novo na minha vida, na minha frente, acho que eu socava. Vocês acham que eu sou zen, né, gente? Só fique achando. Não, mas eu nunca bati em ninguém. Ok. Aí eu olhando aquela raiva, essa pessoa, essa situação só me veio mostrar que, ei, sou eu que tô me abusando. É eu que tô permitindo os outros fazerem isso comigo. Eu que tô colocando o meu corpo em situações de abuso. Eu já sabia que eu tinha que parar, eu sabia que eu tinha que dizer não, eu sabia que eu tinha que me respeitar, eu sabia que eu tinha que impor limites. E aí aquela raiva dentro de mim. Se isso não tivesse acontecido, eu não teria olhado por um canal que estava entupido de raiva. Estava entupido, paradinho ali, mas eu precisava olhar e eu não olhava. Então, começando a entender como o Criador é incrível, acontece que essa pessoa, agora vocês vão cair, né? Eu falei que ia ser treta e eu falei que a gente ia pirar a cabeça. Essa situação e essa pessoa não existem. Isso não é real. Ai, falei, puxa lá vida. Pra gente entender isso, aí a gente vai pro 5P. Já convido vocês, vem pro 5P, gente. É lá que a gente consegue debulhar a geometria sagrada e começar a entender como essa realidade holográfica funciona. Abrir as geometrias, etc. Tá? Não existe, não é real. Ok? Ok. Vamos ficar com essa informação por hora, mesmo que a gente não entenda. É uma existência holográfica espelhada, para que eu possa me conhecer, para que eu possa conhecer o meu íntimo, o que está dentro de mim, os meus potenciais, as minhas habilidades, as minhas capacidades, a minha escuridão. Porque eu só vou conseguir despertar a hora que eu iluminar 100% a minha escuridão. É para isso que Deus te criou. Não só para isso, mas é um dos, né? Trazer luz para a Terra, descer a luz para a Terra e elevar a Terra para o céu. Só o ser humano é capaz de fazer isso. Só o ser humano é capaz de mudar a natureza de uma coisa. Quer ver só? Um cachorro, como a gente estava falando ontem,
Um cachorro por si só não ia sentar sozinho do nada e assim, como quem diz, me dá minha comida. Mas eu posso treiná-lo para ele ir um pouquinho além da natureza dele, para se comunicar comigo. Eu posso ensiná-lo a sentar e toda vez que ele sentar eu vou condicionar ele, vou dar comida para ele. E ele vai saber então, quando ele estiver com fome ou ele estiver, né, de pachorra, né? Ah, tô com a pança cheia, mas eu quero dar uma ruída. Ele vai sentar e eu vou entender, ah, ele tá querendo comer. Entende? Coisas assim, desse tipo. Só o ser humano pode fazer. Só o ser humano pode domar essas feras. Entende? Ok? Só o ser humano pode trazer a luz para a terra e elevar a terra para o céu. Nem os anjos podem. Porque anjo é outra coisa. A gente acha que anjo é um ser mega evoluído. Anjo, para começar, não tem nem livre-arbítrio. Sabia? Esse negócio de vocês acharem que nasci pedra, virei vegetal, agora virei cachorro, agora virei humano, agora virei anjo, sou um ser elevado. Não é nada, não é assim, gente. Não é assim. Foi muito mal interpretado, foi muito mal elaborado, enfim, eu não sei qual é a linha de vocês, mas não é assim. Anjo nem livre-arbítrio tem. Nós, seres humanos, somos mais livres que os anjos e somos mais grandiosos, digamos assim, mas eu não quero que vocês se sintam com aquele egão, porque nós também não somos nada disso. Como dizem os cabalistas, somos porcos chafurdando na lama, mas nós podemos ir muito além disso, né? Podemos pular essa cerca desse chiqueiro e mudar a nossa natureza. Incrível, não é? Ok. Deus criou apenas um único ser. Ele não criou 8 bilhões de pessoas. E aqui começa a ficar complicado, complexo. Aqui nós vamos ter que entrar na geometria fractal. Aqui nós vamos ter que entrar, dá pra gente colocar como exemplo, quando o óvulo é fecundado e começa a se dividir, começa a criar um corpo, começa a criar um ser que no ventre da mãezinha está em total estado de dormência, sonhando nas águas. Guardem isso. Informação importante. Até que então chega o momento dele nascer, despertar, não é? Ele tem a infância, tem a juventude e tem esse momento desse grande despertar dele, onde ele toma consciência dele. Para esse ser, que era uma única célula, virar esse corpo humano com trilhões de células, elas foram fazendo todo um processo de fractais, foram se fragmentando e se recriando para criar algo muito maior e grandioso. É isso que estamos fazendo. Na Gênesis diz: Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Nós estamos no 6º dia da criação, meus amores. Quando a gente lê aquilo, a gente acha que a criação já acabou. Mas o divino, o Criador de tudo que é, na sua extrema bondade e confiança no nosso potencial, deixou para nós terminar essa obra. Olha que incrível. E quando isso se concretizar, aí sim vem o 7º dia, onde a gente descansa. Que também não é um descanso, tá? É outra coisa, é a metáfora, ok? Nós estamos nesse processo desse bebê, onde as células, como se nós fôssemos uma célula de um ser único que foi criado. O divino criou só um ser. Mesmo que vocês não entendam isso agora, guardem essa informação. Depois eu vou trazer imagens para vocês. Eu vou colocar lá no grupo de WhatsApp, que fica mais fácil da gente conversar. Se vocês não estão no grupo de WhatsApp, que se chama Live, é um canal fechado de treta,
Ali a gente vai falar só disso, tá? Não vamos falar de política, não vamos falar de nada. Vamos falar só desse assunto, tá? Dessas lives. Então fiquem tranquilos. Vocês podem entrar nesse canal de treta, que eu vou colocar algumas imagens ali, e vocês vão começar a ver, cara, olha que incrível. Esses riscos dos relâmpagos no céu é parecido com o nosso sistema nervoso. As estrelas no universo lá no céu parecem os nossos neurônios brilhando quando tem sinapses de pensamento. Você vai começar a ficar assim, entende? Olha, os rios e os veios de água na Terra parecem as nossas veias, a nossa circulação sanguínea. Cara, vocês nunca pensaram que a gente pode ser uma célula de um ser maior? Então, na Gênese não está escrito que o Divino criou 8 bilhões de pessoas. Está escrito que criou homem e mulher. Ele nem separou, ele criou homem e mulher. Ele fez homem e mulher, tá? E a gente tá nesse processo, então, de fractais, né? Vai se fractalizando, se fragmentando e se replicando, onde uma única célula contém a informação do todo. Se você pegar cientificamente um pedacinho nosso, você for olhar o nosso DNA, você pode reconstruir o corpo inteiro igualzinho. Porque um único pedacinho nosso carrega toda a informação do ser como um todo. Você carrega toda a informação desse ser como um todo, que é o único que ele criou, que somos todos nós. Loucura isso, né? Eu tô fazendo essas comparações para que fique um pouco mais claro para a gente entender esse processo. Então, quando a gente diz lá os movimentos Nova Era, né? Que eu também tive que desconstruir tudo sobre isso. Assim, meu chão caiu, meus amores. Quando meu mentor encostou e disse, desconstrói isso é mentira, desconstrói isso, eu me senti que nem o 8 de espadas que eu mostrei aqui no início da live, né? Desconstrói isso, aquela desilusão, né? Eu falei para ele, meu Deus, o que vai restar? Ele disse nada, mas é aí que a gente vai ter uma chance de você acessar o que você precisa acessar, porque o teu copo tá cheio de porcaria. Deleta tudo isso aí, porque tudo isso daí é só para ocupar espaço. É só para te limitar na vida e te afastar do divino. Tudo que foi criado nessa matriz pelas elites de controle foi feito de maneira inversa para te afastar e não te aproximar do divino. Então tenham isso em mente, tá? Por mais que você ache, não, mas eu sou uma pessoa religiosa, espiritualizada, sou uma boa pessoa. Não é. Porque você está rodando o teu programa baseado em cima de muitas mentiras que contaram para você ou de interpretações erradas. Você pegar lá tudo e ficar interpretando literalmente uma coisa que é 100% alegórica. Tá? Então, quando eles dizem somos todos um, aqui a gente tem que entender literal. Aqui não é alegoria, aqui é verdade. E eu ficava pensando que somos todos um, estamos assim conectados por fios, onde eu sinto você, você sente eu. Não é nada disso, gente. Nós somos um mesmo. Eu demorei para me restabelecer do meu baque, né? De tudo que eu precisei desconstruir para entender e ser levada a ver. E aqui é uma das grandes peripécias no astral que eu tive. Quando eu, em estado de meditação, conversando com meu mentor, para receber as informações, eu disse para ele, eu não consigo entender se eu não ver. E ele me mostrou, ele me levou para ver o meu pequenino tamanho, muito pequenininho, em algo tão grande. Eu diria que eu seria, sei lá, uma célula num pedaço da perna, num pedaço do pé desse ser, sei lá, uma coisa muito pequena, diante da grandiosidade que é a criação. Então, quando a gente diz somos todos um, é porque a gente é um só mesmo. Então, imagine vocês, vamos imaginar, tá? Eu vou me colocar lá embaixo, porque é como eu me senti. Vamos imaginar que eu seja uma célula, uma molécula da perna direita, do músculo da perna direita. E de repente,
essa célula, ela quer se achar individual, ela quer se achar bam, ela quer fazer tudo sozinha, ela começa a contagiar e contaminar todo mundo, ela começa a adoecer porque ela começa a se afastar da fonte que nutre ela, e essa fonte ela é infinita e inesgotável. Começa a haver um entupimento, né, desses canais, essa célula começa a adoecer, vira um câncer. O que é o câncer, gente? O que é o câncer se não tudo isso? Percebe? Uma célula que de repente se rebela e faz totalmente o oposto do que ela deveria estar fazendo. Entende? Esse ser precisa da perna saudável. Esse ser, ele não consegue estar 100% saudável se tiver uma única célula doente. Então, quando a gente diz que somos todos um e a gente precisa desse despertar, dessa massa crítica, desse coletivo, é porque para esse ser despertar desse sono, desse sonho de Purusha, depois pesquisem isso também, para que ele possa despertar desse sonho, vivemos um sonho, para que ele possa, lembrem-se que está na Gênesis, o Criador colocou Adão num sono profundo, muito profundo, para então a Eva vir. E também, como eu já disse, não é daquilo lá não, esse negócio de que vir de costela, não é nada disso, e não está separado dele, nada está separado desse ser, tá? Esse sono profundo é esse estado de sonho, esse estado de êxtase que nós estamos passando. Desse bebê na barriga da mãe nas águas, que está nesse sono profundo, nesse estado de sonho, em que em algum momento ele vai ter que nascer. Podemos entender que estamos nesse momento onde estamos beirando, chegando às portas desse nascimento. Esse é o momento que nós atravessamos. Dentro da barriga da mãe é tudo muito escuro, não é? É muito escuro. Essa é a escuridão que a gente vive, que precede a grande luz do nascimento, do despertar desse ser. Só que esse ser só pode despertar quando todas as células, entre aspas, tudo que ele é, todos os fractais dele, estiverem saudáveis e despertos também. Essa é a massa crítica. Por isso que a gente precisa trabalhar no coletivo. Porque senão, se Deus tivesse criado 8 bilhões de pessoas individuais e todos os outros extraterrestres aí, tudo individual, ninguém depende de ninguém, é todo mundo sozinho, fazendo o que quer, não precisaria disso, entende? Mas não é assim que funciona. Percebem? Legal isso, não é? É muito legal. E aí, meus amores? O que vocês estão achando? Quero ouvir um pouquinho vocês, que eu já falei bastante, né? Quero ouvir vocês. Quero ouvir vocês, quero ouvir vocês, quero ouvir vocês. O propósito da nossa vida é essa. Então eu vou mostrar numa imagem para vocês, tá? Vou mostrar numa imagem que eu acho que fica muito mais claro de vocês entenderem. Eu vou virar minha câmera, porque eu não consigo colocar slide aqui. Ó, gente, quem quiser me dar um iPhone aí, doar um iPhone, tô aceitando, hein? Esse é meu Android aqui, não dá pra pôr slide. Deixa eu virar. Vamos lá. Tô aqui. Olha só. Vamos imaginar que essa tela em branco, tá? Isso aqui eu vou explicar mais em detalhes lá na classe 5P, mas aqui eu vou tentar sintetizar para vocês entenderem esse movimento, tá? O Criador, antes de tudo, antes de existir qualquer criação, não era um Criador. Não era nem Deus, não podemos nem chamar de Deus. Por que a gente não pode chamar de Deus? Quando você olha, por exemplo, uma pessoa, um homem, que não tem filhos, ele é pai? Não, ele não é pai. Mas o potencial de ser pai está latente nele. Mas ele só vai ser pai quando ele tiver um filho. Deus só vai ser o Criador, o Deus Criador de tudo que é, quando ele criar alguma coisa. Tá? Então, antes de tudo, existia apenas o próprio inominável. A gente não tem como nominar algo que é infinito. Quando você nomeia algo, você limita. Então, por exemplo, pensa numa árvore. Você pensou numa árvore.
Pensa em um pai, você pensa em um homem, um filho do lado. Pensa em uma mãe. Quando você nomeia alguma coisa, você dá uma forma e você limita. Nós não devemos nos relacionar com o divino dando um nome para ele. A gente não deve nomeá-lo, tá? Mas a gente chama de Deus a partir do momento que ele cria. Antes dele criar alguma coisa, tudo que existia era ele, num puro potencial latente criador, ok? E tudo que continua existindo ainda é ele. Mesmo essa criação desse ser, é ele. Só existe uma única coisa, e tudo que existe é ele. E isso pode nos incomodar tanto, mas aqui estão todas as chaves para você resolver todos os problemas da sua vida. Mas que isso não se torne o motivo de você querer resolver problemas da sua vida, entendeu? Os problemas são resolvidos como consequência da sua reconexão desses 613 cordões com o divino, tá? Se você rompe todos eles, você morre, ok? Então, vou virar aqui. Então, o Criador, ele diz assim... Ó, eu vou brincar aqui, tá, gente? Porque são coisas que não tem como a gente ficar falando de outra maneira. Não tem palavras para nomear isso. Então, ele estava ali naquela pura energia potencial latente, que é toda essa parte branca, pura luz, não existe escuridão. Pura luz, né? Pura bondade, puro tudo. Enfim, pura consciência, um estado de consciência puro. E, de repente, ele sentiu um desejo muito grande de amar, de ser amado, de doar, de criar alguma coisa, de não se sentir mais sozinho. Gente, eu estou diminuindo muito aqui, não é bem isso, mas é a maneira que eu consigo trazer numa historinha para vocês. Eu estou fazendo uma alegoria, tá bom? Então o divino cria, né? O que ele faz? Se eu sou infinitamente bom, infinitamente luz, infinitamente tudo isso de bom, do melhor e etc., eu preciso criar alguma coisa que seja o completo oposto disso, para que eu possa me relacionar com isso, para que a gente possa trocar informações. Porque se eu recriar algo igual a mim, como que eu vou ter experiências, vivências, troca de informações? Veja, quando nós temos uma galera, um grupo de pessoas falando sobre coisas e cada um tem um ponto de vista, cada um traz uma ideia, é aqui que a gente cresce. Só que a gente não sabe fazer isso, né? A gente discute, a gente quer impor a nossa verdade, a gente acha que só a gente está certo. Mas esse é um grande momento que a gente tem para aprender a enxergar as coisas de outras maneiras. É nessa troca entre perspectivas diferentes que a verdadeira experiência e aprendizado acontece. Então, o que ele fez? Ele fez um movimento e ele criou e delimitou um espaço circular, tá? Que não é bem um círculo, é uma esfera. E ele privou essa esfera de luz. Ele criou uma esfera escura. E aí vocês vão ver na Gênesis isso como o abismo, como a escuridão, as sombras e tudo mais, tá? E dentro dessa esfera existe a possibilidade dessa luz chegar. Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a criar uma matriz de realidade, seres, animais e tudo mais, que também não é nada disso, é uma existência arquetípica que eu não vou conseguir explicar nessa live, nesse momento, tá? E colocou em cada ser, em cada animal, em cada coisa que foi criada, em cada plantinha, tudo que ele criou, ele amarrou uma porção de luz dele, essas ligações de luz dele nesses seres. E ao criarem esses seres aqui, esses seres são os portadores da luz dele. Então, se você está aqui na borda, você está muito mais perto da conexão com o divino. Aqui é muito mais fácil acessar a luz, tá? Existem narrativas que falam de mundos onde os seres nasciam e ascendiam com muita facilidade. Por quê? Porque estava muito próximo dessa luz. E quanto mais você se afasta dessa borda, desse Criador, apesar de que tudo isso é o próprio Criador, tá? Tudo está nele, não tem nada fora dele, mas ele criou holograficamente, ele projetou uma sombra aqui, tá?
Pra gente entender esse holograficamente aqui também hoje vai ser complicado, mas enfim. Então, esses seres que estão mais perto aqui, ó, já não conseguem ancorar tanta luz, porque já está mais distante do Criador. Mas continua carregando a centelha do Criador. Só que quanto mais se afasta, mais essa centelha dorme, mais é difícil para essa centelha se acender. E assim vai indo até chegar no ponto mais escuro, mais distante, mais denso, que apenas os mais corajosos e a perfeição, a criação de maior perfeição e potencial poderia chegar até lá. Deixa eu colocar o celular aqui. Chegar até lá, conseguir ancorar essa luz nesse lugar mais obscuro que existe e mais distante que existe do Criador. Bem-vindos ao inferno, né? Onde estamos? Inferno? Brincadeira, amores. Estamos nesse ponto. Eu tô brincando, mas não tô, tá? Estamos nesse ponto. Estamos nesse ponto mais distante, mais denso, mais material, que é criação dele. Estamos imersos numa matrix que ele criou para ele experimentar-se. E estamos aqui numa fase nível hard. Sabe quando você está jogando um jogo e você... Deixa eu pensar num jogo. Eu gosto de Lara Croft, por exemplo, Tomb Raider. Tô jogando lá e tem aqueles níveis, né? Fácil, médio, hard, super hard. Estamos no super mega ultra power fodástico hard. Entendeu? É sobre isso. Só que se as sombras são intensas, a luz é imensa, porque é proporcional. Quando a gente ancorar essa luz, porque quando eu disse para vocês, por que Deus criou? Ele quis criar, ele desejou. Qual é o propósito da nossa existência? Trazer essa luz, ancorar essa luz para iluminar essa escuridão. Legal isso, né? É só isso que a gente tem que fazer. Mas a gente se distrai com tanta coisa que isso é o que a gente menos se preocupa. Ah, fazer oração? Pra quê? Meditação? Pra quê? Esse negócio de espiritualidade? Não, imagina. Tô aqui pra pagar conta, bater cartão, cumprir metas, viajar. Ah, se eu fizer uma viagem por ano, tá ótimo, tô feliz. São pouquíssimos os seres que realmente sentem... Lembra lá no início da live? Aquele anseio da alma, aquele chamado. Para voltar lá, para se aproximar do divino. Você sente esse anseio? Tá tudo bem se você não sentir. Existem almas e almas e almas. Nem todas foram criadas iguais. A minha alma vem de um mundo, de um reino, tem um anseio, tem uma habilidade, tem um potencial, tem uma dificuldade. A tua tem outra, e assim sucessivamente. Nós não somos, esses fractais não são todos iguais. É como se você quisesse, por exemplo, comparar, já que estamos falando de um ser, as células que compõem o seu coração, que criam o músculo, né, que criam aí o órgão coração, se você quisesse comparar com as células que criam seus rins, por exemplo. Não tem como uma célula do coração querer ser rim, ela é coração. Entenderam? Nós somos um ser só. Nós fomos criados e temos uma função específica aqui. E o grande desafio é a gente descobrir a nossa função e executar a nossa função. Tem almas que foram criadas para serem o coração desse ser. Tem almas que foram criadas para ser a parte pensante, os líderes, o que manda os comandos e os outros executam. Ó, mão, mexe. Mexi. A mão não vai mexer sozinha. Essa parte precisa do comando. Entende? Imagina a minha mão se tornar independente, autoconsciente, e sair por aí se mexendo sozinha e querer se separar do meu corpo. Que loucura. Isso não pode acontecer. Percebe? Então, quando a gente diz somos todos um, é num nível tão profundo que a gente não imagina o estrago que estamos fazendo
quando a gente quer que palavra eu poderia usar aqui? Não, essa eu não posso. Quando a gente quer se separar, vamos colocar assim. Entendeu? Quando a gente quer olhar só para o nosso próprio umbigo. Quando a gente quer fazer algo que não nos cabe. A gente tá vendo que a gente tá tentando, não tá dando certo, estamos ficando doente, o negócio não vai. E a gente insiste. É porque não é nosso, não é da nossa alçada, não é do nosso caminho. Entende? Então estamos aqui para fazer essa chama dessa vela que representa, essa chama representa essa alma, essa centelha do divino, ficar aqui, trazê-la para cá, acesa, brilhando. Porque aqui é a parte mais densa, é essa parte que precisa ser despertada. É o que está faltando. E estamos no fim dos tempos aí, que não tem nada a ver com catástrofe, é a revelação. É por isso que vocês estão nessa live, por exemplo. É por isso que o meu mentor me passou 5P, é por isso que ele me mandou estudar tudo isso e desconstruir todas essas babaquices que eu acreditava, que não me permitia entender é muito mais grandioso do que a gente imagina. Hoje de manhã, para encerrar essa live, eu estava sentada na minha cama fazendo a minha meditação com a EFT para começar a limpar de mim essa arrogância de querer resolver tudo sozinha, de achar que eu tenho o poder de resolver tudo sozinha, para que eu realmente consiga me render e me entregar a esse poder que é maior do que eu e realmente ser esse canal 100% sem ego. Eu tô me trabalhando muito isso. Porque não somos nós que fazemos, né? Quando a gente está em aproximação do Criador, é o Criador que faz. Então eu estava fazendo o meu EFT e de repente ali eu fechei os meus olhos, me conectei com o que eu queria limpar, fiz as rodadas para mim, depois fiquei em silêncio, de olhos fechados. E de repente eu tô postando muito sobre cavalo, né, aqui no Insta, pra gente se conectar com esse arquétipo. Arquétipo, existência arquetípica. O que o cavalo representa? Ele representa uma força, uma habilidade, uma consciência, uma energia que tem dentro de nós. E eu tava ali e de repente eu vi um cavalo correndo. Eu falei, deve ser dos vídeos que eu estou vendo, né? E aí o meu mentor, não, agora eu quero que você veja outra coisa. E aí ele me levou novamente para esse ser, para eu ver que esse cavalo estava dentro desse ser. Esse cavalo, ele apenas é essa força, agora vocês vão pirar mais ainda, tá? Essa energia de poder, de potência, de beleza, de graça, de puro potencial, que todos vocês estão programados para interpretar como esse animal, cavalo, mas é só uma energia dentro desse ser. Olha que louco isso, gente. Assim como uma borboleta, a gente interpreta e cria essa forma coletiva. Nós coletivamente criamos essa forma, que é todo o nosso potencial de transformação. Se você está precisando se transformar em qualquer coisa, se estimule com o arquétipo da borboleta. Veja muita borboleta, porque ela é essa energia. A borboleta, a lagarta, ela rasteja com a barriga no chão. Ela se acha o ser mais miserável de todos. Depois, ela vai para um casulo apertado, fechado e escuro. Ah, meu Deus do céu, se fosse nós, né? Senhor amado, o que você está fazendo comigo? É a torre aqui, né? O que você está fazendo comigo? Por quê? O que eu fiz para merecer isso? Primeiro eu arrastava a barriga no chão quente. Agora estou trancada nesse casulo, nessa escuridão que eu não posso ver nada, a luz não chega. Mas não, a borboleta não se queixa, não reclama, não briga com o divino, não fica com raiva. Ela enfrenta essa torre, ela enfrenta essa pressão da natureza para que ela possa ir além e transcender a própria natureza de lagarta. É isso que a gente tem que fazer. Entenderam? Nós, seres humanos, estamos passando por um momento de casulo, onde as pressões externas
estão fortes para que a gente possa transcender a nossa natureza e ser sobre-humano. Não é ser anjo, não é isso. É ser sobre-humano. É nesse momento que nós estamos, muito próximo do rompimento desse casulo, do nascimento desse bebê, para nossa real natureza. Certo, meus amores? Eu acho que eu já falei bastante aqui hoje. O videozinho que eu queria passar ontem, que eu ia passar hoje, não passei hoje, fiquei falando muito, né? Eu vou passar na nossa próxima live, que eu vou definir o dia e o tema para a gente continuar conversando. Se vocês são buscadores também de todos esses assuntos, se vocês sentem esse chamado de saber mais, de se aprofundar, vocês podem vir para a formação 5P, ou também recomendo, Sara, eu não quero estudar com você, não tem problema nenhum. Vai estudar com outra pessoa, mas estude. Vai estudar Kabbalah, eu indico a Escola de Kabbalah Brasil, porque a Kabbalah também, assim como o Reiki, eu vou falar numa próxima live o que aconteceu com o Reiki, tá, gente? Por isso que veio o método 5P, foi totalmente banalizado e a energia totalmente invertida e desvirtualizada. Desvirtuada. Nossa, me enrolei aqui. A Kabbalah também, tá? Então você tem que sempre buscar pessoas sérias, que bebem da fonte, isso é muito importante. Porque nós estamos nesse momento onde totalmente ilusório. Onde de 4 coisas que chega para você, 3 é mentira e 4 ainda você tem que ficar com o pé atrás. Entende? Tá bom, meus amores? As inscrições do 5P estão abertas. Quem quiser saber mais, me chama no direct, me chama no WhatsApp. Vem pro grupo pra gente conversar, tirar mais dúvidas. Eu vou colocar imagens lá, vai ser bem legal. Vou deixar o link nos stories do grupo, tá? Eu já vou pôr lá pra vocês. E é isso. Até uma próxima live. Agradeço vocês. Como é que foi pra vocês? Piraram o cabeção? Foi muito difícil acompanhar? O pessoal já saiu. Acho que eles falaram assim... Ai, gente, essa mulher é muito louca. Ela deve ter fumado não fumei. Ela deve ter, sei lá, tomado ayahuasca, não tomei. Ela deve estar bêbada, não bebi. Só água, saúde. Então é isso, meus amores. Deixem os comentários aqui, que eu vejo depois na gravação. E a gente se vê, tá? Muita gratidão. E lembrem-se de agradecer antes de deitar. Eu desejo a vocês uma noite de sonhos e sono muito lindo. Beijo, beijo.